Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Química Orgânica. Pessoal, quem está falando aqui é o professor Daniel, professor de Química. Quero também estar mandando um alô para meus alunos da Escola Estadual Jesus de Nazaré e meus alunos da Escola Estadual Lima Neto, pessoal. Nós estamos aí ainda nessas nossas aulas remotas. Você que está nos acompanhando nessas aulas online, pessoal, quero mandar para você um grande abraço. Não esqueça de curtir o nosso canal, pessoal. Não esqueça também de estar compartilhando essas aulas com outros alunos que também vão estar fazendo o Enem, né, este ano. Hoje nós vamos estar falando da nossa aula de número 10. Nós vamos falar sobre o petróleo. Pessoal, quando a gente falar dos hidrocarbonetos, um dos assuntos mais cobrados do Enem é em relação ao petróleo. Geralmente ele cobra impactos ambientais, mas a gente vai ver outras possibilidades que possa que o Enem venha cobrar de você esse ano. A gente vai estar falando um pouco sobre a origem do petróleo, a gente vai estar falando também algumas características e de como, por exemplo, se utiliza o petróleo no nosso dia a dia, pessoal, que também é importante que você saiba. Quero que você também curta nosso canal, dê o seu like e compartilhe essa aula com outros alunos, pessoal, para o crescimento do canal do professor Daniel. O que a gente vai falar hoje do petróleo, pessoal? A princípio, a gente vai falar um pouco da origem da palavra. Petróleo significa petra, óleo, que vem do latim, que no português significa óleo de pedra. Por que ele foi chamado dessa maneira? Porque o petróleo é encontrado no subsolo e ele é encontrado entre pedras e rochas. E ele possui uma característica oleosa, por isso que ele foi chamado de óleo de pedra. O petróleo também ele tem origem fóssil, pessoal. O que isso quer dizer? Que ele foi formado há milhões e milhões de anos, né, através da decomposição da matéria orgânica de animais e vegetais. Essa é a teoria mais aceita. O petróleo, o que é o petróleo? O petróleo é uma mistura muito complexa de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, que foram associados a pequenas quantidades de enxofre, oxigênio e nitrogênio. Essas quantidades aí, pessoal, de enxofre, oxigênio e nitrogênio são as impurezas que se encontram no petróleo. Geralmente, quando o petróleo possui muitas impurezas, ele é de baixa qualidade. Quando o petróleo possui poucas impurezas, ele é de alta qualidade. O petróleo também ele é classificado como uma fonte não renovável de energia. O que isso quer dizer? Que a exploração do petróleo é muito mais rápida do que a sua formação. Então as pessoas elas exploram muito mais o petróleo que não dá tempo para o processo de formação. Por isso que ele é classificado como uma fonte não renovável de energia. A gente sabe que o petróleo ele é uma fonte de energia muito utilizada no mercado e a partir do petróleo a gente tem uma série de subprodutos como a gasolina, o óleo diesel, que requer uma grande demanda para o mercado, pessoal. Por isso que não dá tempo de se renovar o petróleo. Você aprendeu que ele é formado, né, há milhões e milhões de anos por ele ser de origem fóssil. Você também tem que aprender um pouco sobre as consequências ambientais. O que o vestibular ele vem cobrando durante os anos anteriores? Ele vinha cobrando consequências ambientais. A gente sabe que a partir do petróleo eu tenho uma série de derivados como combustível, gasolina, o óleo diesel, e a queima desses combustíveis, pessoal, libera o CO2, que é o gás carbônico, para a atmosfera. Esse gás carbônico ele é um dos causadores do efeito estufa. O que seria o efeito estufa? Seria, na verdade, ali o aumento da temperatura do planeta Terra, porque o calor ele vai ficar retido na atmosfera, porque uma grande quantidade de gases fica na atmosfera e esse calor acaba ficando retido. Como esse calor ele fica retido na atmosfera, há o aumento, nesse caso, da temperatura do planeta, causando aí o que nós chamamos de aquecimento global. Esse aquecimento global causa principalmente o degelo das calotas polares, tendo como consequência o aumento do volume dos mares, pessoal. Uma outra consequência ambiental seria a contaminação dos mares e a morte de inúmeros organismos, quando ocorre, por exemplo, um acidente com um navio que transporta esse petróleo. Quando esses acidentes acontecem, pessoal, existe aí uma grande consequência ambiental, porque ocorre a contaminação dos rios e dos mares. Consequência de tudo isso é a morte de inúmeros animais e organismos vivos
que vive nesse ambiente aquático. Geralmente, quando ocorre um problema como esse, se há aí um grande problema, um grande prejuízo, nesse caso, seja para a cidade local, ou seja, para aquele país, uma vez que o prejuízo é muito grande, porque é difícil retirar, pessoal, o petróleo da água. Você sabe que o petróleo, por ele ter uma densidade mais baixa do que a água, ele se encontra em cima, ele vai ficar em cima da água. Aí ele vai dificultar, nesse caso, que o raio solar, a luz solar, ultrapasse, né? Chegue até no caso aí do mar, ao fitoplâncton, dificultando aí, nesse caso, o surgimento e o crescimento, né, desse ambiente aquático, nesse caso principalmente aí dos fitoplâncton, e existem alguns peixes aí que se alimentam, né, desse ambiente, e aí causando uma série de problemas, né, ambiental para esse ecossistema, pessoal. Por isso que uma das consequências ambientais mais graves que existe seria, no caso, quando ocorre aí algum tipo de problema, algum tipo de vazamento de óleo que ocorre nesses navios, e esse vazamento acaba, né, nesse caso, escoando para os mares e escoando para os rios, contaminando os mares e os rios, matando uma série de organismos, principalmente peixes, né, e principalmente o fitoplâncton que se encontra nessas regiões. Pessoal, o que a gente também tem que saber aqui é um pouco sobre a classificação do petróleo segundo a sua densidade. Provavelmente, pessoal, o que o vestibular pode vir cobrando é sobre essa questão, é sobre a questão da densidade. Bom, a densidade, pessoal, como é que a gente expressa? Ela é expressa em graus API, que significa American Petroleum Institute, ou seja, um Instituto Americano do Petróleo que faz aí, vamos considerar assim, essa aferição, porque o grau API ela é uma escala de medição de densidade relativa. O que é que isso quer dizer? Se o petróleo ele for muito denso, a qualidade do petróleo é baixa. Se o petróleo tiver uma densidade menor, uma densidade mais baixa, a qualidade do petróleo aumenta. Geralmente a qualidade desses petróleo que tem qualidade de densidade baixa, essa qualidade não se encontra no Brasil, pessoal. Se encontra em outras regiões. Geralmente o melhor petróleo encontrado se encontra no Cazaquistão, que é numa cidade chamada de Tengiz. Então nessa cidade onde se encontra o melhor petróleo. No Brasil ainda não se tem esse petróleo com tanta qualidade, mas o melhor petróleo é o que é encontrado no Cazaquistão, nessas áreas aí, pessoal, nessa parte aí, essa região, né, do nosso planeta, que é onde se encontra aí o melhor petróleo. O petróleo também possui uns certos termos que são utilizados para se falar se o petróleo é bom ou se o petróleo é ruim. Então, existe o petróleo chamado doce, o petróleo amargo, existe o petróleo pesado e o petróleo leve. O petróleo doce e o petróleo amargo, ele está diretamente relacionado com a impureza de enxofre. Quando o grau de impureza de enxofre é baixo, isso quer dizer que o petróleo é de alta qualidade. Então esse petróleo é chamado de petróleo doce. Quando o petróleo é amargo, é que o grau de impureza dele é alto, então é um petróleo de baixa qualidade. Quando o petróleo é pesado, o grau API, olha só, aqui já é diferente, estou falando de densidade. O grau API é baixo, isso quer dizer que ele é de baixa qualidade. Quando o grau API é baixo, pessoal, isso quer dizer que esse petróleo tem uma densidade alta. Então esse petróleo não é muito bom, ele é um petróleo de baixa qualidade. Agora, quando o grau API é alto, isso quer dizer que a densidade desse petróleo é baixo, ele é de alta qualidade. Isso quer dizer que o petróleo ele é leve. Então qual é o melhor petróleo? É quando ele tem um grau API alto, como está aqui, né? Ele tem que ter um grau API alto e tem que ter ali uma porcentagem de enxofre baixa. Então, o melhor petróleo é o petróleo doce e leve. E esse petróleo geralmente se encontra nas regiões lá do Cazaquistão. Vamos ver agora o processo de extração. Como é que ocorre o processo de extração e como é que se faz a separação em frações? Bom, pessoal, olha, o processo de
extração do petróleo, existem algumas etapas, que seriam as etapas de separação do petróleo. Existem 3 etapas de separação do petróleo. Existe a etapa de decantação, que é a etapa onde vai ocorrer a separação do petróleo da água salgada. Existe, no caso, a etapa de filtração, que é separar as impurezas sólidas, areia, argila. E existe a destilação fracionada, que é separar os componentes a partir da temperatura de ebulição. É o que a gente vai ver daqui a pouco, como é que faz essa separação a partir da destilação fracionada. Lembrando você que as etapas de separação do petróleo são a decantação, a filtração e a destilação fracionada. Essas são as etapas básicas para fazer ali a separação do petróleo em relação à água salgada, areia, argila, e por fim se faz a destilação fracionada, que é separar os componentes a partir da temperatura de ebulição. Vamos ver como é que se faz isso. Bom, essa separação aí, pessoal, da destilação fracionada, ela é feita a partir de uma coluna de fracionamento. Olha, se a gente for olhar aqui do lado, bem aqui do lado dessa coluna de fracionamento, o petróleo ele entra aqui no processo de destilação, que a gente chama de destilação fracionada do petróleo. Você aprendeu que a destilação fracionada do petróleo no slide anterior é feito pela temperatura de ebulição. Ou seja, cada componente que é separado, cada fração, vamos dizer assim, que é separado do petróleo, ele tem uma temperatura de ebulição que eu posso separá-lo. Por exemplo, olha, aqui na temperatura de 20 graus Celsius, eu posso separar alguns gases, como por exemplo o GLP, o gás liquefeito do petróleo, que é o gás que nós utilizamos, que é o nosso gás de cozinha. Esses gases, geralmente, eles possuem, como está colocado aqui ao lado, de 1 a 4 átomos de carbono. Então, essas substâncias que são separadas, que são fracionadas a 20 graus Celsius, possuem de 1 a 4 átomos de carbono. Aí, se a gente for olhar aqui, existe na temperatura de 70 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição. Aí eu posso separar produtos químicos, como solventes. Então, esses solventes, esses produtos químicos, possuem de 5 a 9 átomos de carbono. Aí eu trouxe como exemplo aqui um nafta. Aí a 140 graus Celsius eu tenho os combustíveis. Nesse caso aqui, a gente tem a gasolina, que é de 5 carbono a 10 carbono. Aí eu tenho como exemplo a gasolina. A separação, no caso aqui, seria de 140 graus Celsius. Eu posso fazer o fracionamento, nesse caso aqui, a 140 graus Celsius. Eu posso fazer a separação desse combustível, que seria, no caso, a gasolina. Aí nós temos também aqui gasolina no carro. Ele colocou exemplo carro, avião. A gente tem aqui também o querosene, pessoal. O querosene, a temperatura de ebulição para fazer a separação é em torno de 190 graus Celsius. E eu faço a separação aí de substâncias que possuem de 10 a 16 átomos de carbono, né, nas suas moléculas. A gente tem também aqui o óleo diesel, que é de 70 graus Celsius, que é de 14 a 20 átomos de carbono. E a gente tem outros aqui, no caso, calefação, e a gente tem aqui o último, que é o asfalto. O asfalto são os resíduos que sobram, né? É acima de 70 carbonos essas moléculas possuem, e numa temperatura de ebulição de 360 graus Celsius. Aí eu faço a separação aqui do asfalto. Eu tenho aqui alguns lubrificantes, nesse caso seria nessa temperatura aqui de 335 graus Celsius. Lembrando, olha, quando ele está aqui, está na temperatura de 400 graus Celsius. Quando ele entra aqui na coluna de fracionamento, cada coluna dessa aqui tem um ponto de ebulição. Então eu consigo fazer a separação por frações. Aí eu consigo separar uma série de substâncias aqui que posteriormente, né, pessoal, nós vamos utilizá-la, como no caso nafta, gasolina, querosene, diesel, lubrificantes. Também a gente vai poder utilizar para fabricação de plástico, perfume, uma série de outros produtos
e subprodutos que nós podemos utilizar a partir, pessoal, do petróleo, a partir dessa coluna de fracionamento que a gente tem aí a separação de cada substância por ponto de ebulição. Pessoal, a gente também vai falar um pouco sobre a gasolina, que a gente sabe que a gasolina, aí como a gente viu, a gasolina é uma fração proveniente da destilação, né, fracionada do petróleo. A gente viu a temperatura lá, mais ou menos, da gasolina, qual seria. Aí ela possui em média de 5 a 10 átomos de carbono em suas moléculas. E existe uma temperatura de ebulição para fazer aí o fracionamento da gasolina. Algo muito importante a se falar em relação à gasolina é o craqueamento, pessoal. Qual é o objetivo do craqueamento? É aumentar o percentual de frações do petróleo de menor massa molecular por de frações de maior massa molecular. Por que surgiu aí o craqueamento, pessoal? Essa técnica de craqueamento surgiu com uma questão de demanda. Como a gasolina ela tem uma demanda muito grande, é muito utilizada no mercado, surgiu para que a produção de gasolina aumentasse. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui uma molécula maior como o diesel, a gente viu que o diesel possui muito mais quantidade de átomos de carbono do que a gasolina, eu posso craquear. O que é que isso significa? Eu posso transformar em moléculas menores. Como eu tenho uma molécula muito maior, que seria no caso, vamos considerar aqui uma fração do diesel, que faz parte lá do diesel, é o hexadecano. Ele é um alcano encontrado na fração diesel. Como ele tem, por exemplo, uma massa molar muito maior que o que ele tem aqui, 16 carbonos, eu posso, por aquecimento e por pressão, craquear. O que é craquear? Aumentar esse percentual de fração do petróleo de menor massa molecular por frações de maior massa molecular. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse que tem maior massa molecular, transformar ele em uma massa molecular menor. Se eu tiver uma massa molecular menor, eu posso ter uma fração semelhante ao da gasolina. Então eu posso aí sintetizar a gasolina por craqueamento de alguma substância que possui massa molar maior. Nesse caso aqui tem 16 átomos de carbono, e aqui tem 8, e aqui tem 8. Aí o que é que eu vou fazer? Nesse caso aí, aumentar o percentual de fração de petróleo. Então eu aumento o percentual de fração, aumentando o percentual de fração, eu posso ter nesse caso uma maior quantidade de fração de gasolina, que nesse caso aí o mercado necessita muito. Algo muito importante também a falar da gasolina é o índice de octanagem, pessoal. O índice de octanagem, pessoal, ele é o que vai dar uma característica melhor à gasolina, uma qualidade melhor. Quer dizer que essa gasolina é muito melhor. Quando ela tem uma octanagem zero, isso quer dizer que essa gasolina é muito boa não. Mas a octanagem 118 nós vamos encontrar no tolueno. Então essas gasolinas são as consideradas gasolinas boas. Então esse tipo de gasolina ele pode passar por um processo chamado de reforma catalítica, que é obter produtos com maior octanagem, por um processo de isomerização e o processo de aromatização, que é o processo aqui destacado aqui embaixo e aqui também. E nesse caso eu vou ter octanagens muito maiores, que é o processo de isomerização e o processo de aromatização. Perfeito? Então vamos ficar por aqui. Então vamos agora resolver uma atividade para que você venha estar aí se familiarizando com essa questão, uma questão do Enem. Pessoal, agora nós estamos de volta. Agora a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem, pessoal. Vamos ler a questão. Diz assim: do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é se ele proveniente ou não de fontes renováveis. No caso dos derivados de petróleo e do álcool de cana, essa distinção se caracteriza. Bom, pessoal, a gente já viu que a gasolina ela é uma fração do petróleo. E a gente aprendeu, nesse caso aí, que o petróleo ele é um combustível fóssil, ou seja, ele é de origem fóssil.
ele é formado há milhões e milhões de anos pela decomposição da matéria orgânica, no caso o resto de animais e vegetais. No caso aí, pessoal, do álcool de cana, é um pouco diferente. O álcool de cana ele tem o seu tempo, ele é produzido a partir de safras anuais. No caso do petróleo, a gente aprendeu que ele é um combustível, nesse caso, ele é uma fonte não renovável. Lembrando, o petróleo ele é uma fonte não renovável. Professor, por que ele é uma fonte não renovável? Porque sua extração é muito mais rápida do que a sua formação. Por isso que ele é considerado uma fonte não renovável. No caso do álcool de cana, pessoal, que é no caso ali o etanol, ele é uma fonte renovável, porque eu posso produzir ele a hora que eu quiser. Basta eu ter, no caso, a fonte primária, que seria a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela tem safra anual. Se eu tiver a cana-de-açúcar, eu posso produzir o etanol, que seria o álcool de cana. Bom, pessoal, o etanol ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, mas é a partir da fermentação da sacarose, que se encontra lá na cana-de-açúcar. Ocorre a fermentação, aí eu vou ter a produção do álcool etílico. Agora vamos olhar para as questões. Ele diz o seguinte: ele está querendo saber qual a distinção que caracteriza uma da outra, uma fonte renovável ou não. Lembrando, o álcool ele é uma fonte renovável. Eu posso produzir ele a partir da matéria-prima que é a cana. Eu vou ter sempre cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar ela é uma safra anual. No caso do petróleo, pessoal, ela é uma fonte não renovável. Porque a extração é muito mais rápida do que a sua formação. Vamos para a letra A, diz assim: pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes. Veja, existe uma diferença de escala de tempo na formação das fontes. Quando ele está falando de formação das fontes, ele está falando do petróleo e da cana. O petróleo, pessoal, o tempo de formação dele é geológico, como ele diz aí no caso do petróleo. E no caso da cana, é anual. Então, provavelmente deve ser a letra A a resposta. Sendo que a cana é anual, precisa da matéria-prima, ela é uma fonte renovável, e no caso do petróleo é uma fonte não renovável, por isso que no caso ele falou que é um período geológico, que a gente sabe que é de origem fóssil. Letra B diz o seguinte: pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado, tempo muito maior no caso do álcool. Olha, no caso desses combustíveis, sendo ele fóssil ou não, não tem como a gente reciclar, no caso aí o petróleo, pessoal, ele não passa por um processo de reciclagem. Por isso, nesse caso, a gente considera a letra B. Pelo maior ou menor tempo para reciclar. Como ele falou de novo, então não pode ser a letra C. Pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível. Tempo muito maior para os derivados do petróleo do que do álcool. Nesse caso aí, pessoal, não se encaixa no que ele quer, que seria em relação à distinção que se caracteriza fonte renovável ou não renovável. E a letra E, pelo tempo de produção de combustível, pois o refino do petróleo leva 10 vezes mais tempo do que a destilação do fermento de cana. Bom, pessoal, em relação ao refino do petróleo, aquelas etapas lá que a gente viu lá, que são as frações. No caso da destilação, da fermentação, leva sim algum tempo, mas não levando em consideração essa quantidade de tempo que ele colocou aí, 10 vezes mais tempo que a destilação do fermento de cana. Ele está dizendo que pelo tempo de produção de combustível, o refino leva 10 vezes mais tempo que a destilação do fermento. Não, aí não se encaixa em relação a isso daí. Então a resposta mais viável para ela não marcar seria, nesse caso, a letra A, que provavelmente é a resposta correta. Ok? Essa foi uma questão que caiu do ponto de vista ambiental. Então a gente sabe que o Enem cobra isso, que você também venha estar estudando, se preparando para o Enem. Nós vamos ficar por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula, pessoal, e que essa aula tenha lhe ajudado um pouco sobre a questão do petróleo. Eu tenho plena certeza que vai lhe ajudar também a você estar resolvendo as questões do Enem.